capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 8. Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número 8. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Pois, outrora éreis trevas, porém, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque os que eles fazem oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, fale conosco, realize, Deus, edificação aos nossos corações esta noite, e ilumina, Deus, a mente de cada um de nós que aqui estamos, Senhor, para entendermos esta passagem, e venhamos nós, ó Deus, a sermos edificados por Ti, para o louvor, glória e honra do Teu santo nome. E concede, meu Deus, graça e sabedoria, Senhor, para poder, ó Deus, expor aquilo que ministraste ao meu coração esta noite, para a Tua igreja e o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta sexta e sábado que se passou, nós realizamos ali no acampamento Day Camp, o Retiro de Homens, não é? E o tema abordado no retiro foi pecado, depravação total, regeneração e santificação. E aí na sexta nós fomos agraciados pela ministração do pastor Moisés acerca do pecado e da depravação total. Fomos edificados, depois nós passamos um tempo em oração, antes de nós dormirmos, fizemos um pequeno momento de oração, como se fosse uma mini vigília. Aí ao romper da manhã, pela manhã, nós acordamos, nos preparamos para o café, depois fomos nos reunir em grupos, para meditarmos um pouco sobre aquilo que foi ministrado. E aí nós pensamos sobre o pecado, e sobre a transformação que aconteceu por meio do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, a fim de nós agora termos condições de mortificar pecados em nossa vida, em nosso viver. E cumprir o desejo de Deus, que é a nossa santificação. Vivemos para a glória do Senhor. E depois disso, à tarde, nós tivemos a exposição da palavra do Senhor feita pelo pastor Robson, da Igreja Presbiteriana lá do Monte Santo, falando sobre regeneração e santificação. E no final de tudo, a minha percepção das coisas, tá bom? É que verdadeiramente Deus, Ele tem operado em nosso meio. E tem transformado os nossos corações. E tem feito mudanças na vida dos homens deste lugar. Na vida daqueles que estavam à frente do trabalho também. Porque souberam conduzir todas as coisas de maneira que Deus fosse glorificado.
E aí eu percebi, irmãos, que vale a pena servir ao Senhor e trabalhar no reino de Deus, não é? Vale a pena verdadeiramente estar aqui pregando a palavra do Senhor dia após dia. E como pastor e mestre desta casa, a própria carta de Efésios, no capítulo de número 4, diz que o Senhor Jesus, Ele concedeu dons aos homens, e um desses dons, tá bom, é pastor e mestre. E o intuito disso é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, está no verso 12 do capítulo 4, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E o texto vai dizer também que é de Cristo que todo o corpo recebe. E aí, irmãos, eu, ao longo destes anos de ministério, tenho procurado me esforçar para trazer a vocês todo o desígnio de Deus, ou seja, toda a vontade do Senhor, nas diversas áreas da nossa vida, tá bom? Eu tenho procurado trazer aqui a verdade de Deus, de forma que você seja instruído, seja aperfeiçoado, para o exercício do seu ministério, porque cada um recebeu o ministério da parte de Deus, a fim de que cada qual possa cooperar uns com os outros para a edificação da igreja toda, do corpo de Cristo. E obviamente, quando Deus ele resolveu fazer isso e colocou esta dádiva sobre a minha pessoa e sobre também os outros que aqui comigo estão, porque agora o trabalho não é só meu, mas também dos presbíteros e de todos aqueles que ensinam e ministram nesta casa, desde os líderes de crianças, adolescentes e jovens, né? Tanto aqueles que ensinam na escola dominical, nos estudos bíblicos, eles têm recebido de Deus graça para poder instruir o corpo de Cristo neste lugar, para que sejamos aperfeiçoados e edificados a fim de cumprirmos o nosso papel. Mas não somente isso, para também nos fazer caminhar na unidade da fé. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos um só. E que nós não podemos estar cocheando entre dois pensamentos. E uma preocupação surgiu ao longo destes dias passados, em face de todo o cenário, de todo o ambiente que nós estamos vivenciando, tá bom? E que basta você ligar o computador e tentar ouvir um louvor no YouTube, já aparece lá mensagens e querendo direcionar a gente para um pensamento ou para outro pensamento. A gente tira aquilo, aí tenta procurar outra coisa, vamos ouvir uma pregação. Aí quando a gente coloca lá, procura a pregação, que a gente quer ser edificado com a palavra de Deus, novamente vem outra coisa, e vem outro anúncio, e vem outra propaganda, e querendo induzir a gente a estar apoiando um lado ou outro, e neste ambiente de guerra que estamos, tá bom? Nós precisamos então tomar uma posição. Saber uma escolha a fazer. E nossa denominação, em reunião, em assembleia, né, decidiu que nós não estaríamos aqui adotando nenhum partidarismo, por quem quer que seja. E que não competia a nós, enquanto pastores, trazemos ao púlpito a opinião de quem quer que seja. Mas também sabemos a nossa responsabilidade de orientar nosso rebanho, nossas ovelhas, a fazer com que vocês tomem a decisão correta. E nós não podemos estar, irmãos, pautados em opiniões de homens. Nem a minha opinião conta, nem a sua opinião conta, nem a opinião de A conta, nem de B conta, nem de fulano de tal conta. O que conta é a palavra de Deus. É o que conta.
Porque a palavra de Deus é a regra de fé e prática do cristão. É ela. Então, se nós temos que tomar uma decisão, a decisão deve estar pautada nela. Se alguém tem que colocar o seu aval sobre alguma coisa, este aval deve estar fundamentado, deve ter como base sólida e firme a verdade das Escrituras. Isto é o que conta. E você observa que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos concedeu a missão de estarmos levando esta verdade para que vocês sejam edificados e não sejam como meninos levados de um lado para outro. Será que eu vou tomar partido por esse? Será que eu vou tomar partido por esse? O que eu vou fazer? Qual a minha decisão? O que eu devo fazer? E etc e tal. Bem, a minha função não é apontar nem A nem B. A minha função é mostrar a Escritura. E com base na Escritura, você toma a sua posição. Porque você deve estar sujeito à vontade de Deus que está aqui. E se você é um crente, você deve obedecer a palavra. Se você não é um crente, não obedeça a palavra. O que conta é estarmos submissos à Escritura. Isso é o que conta para nós, tá bom? Aí, uma vez que, como a gente pensou no começo do culto, cantamos e lemos também nessa carta de Efésios, tá bom? Ele vai falar que nós antes estávamos perdidos. Nós éramos mortos em nossos delitos e transgressões. No mais, tá bom? O texto de Efésios, no capítulo 5, no verso 8, diz que outrora, antes, nós éramos trevas. Nós éramos trevas. E por esta afirmativa de sermos outrora, no outro tempo, no passado, antes de Cristo entrar em nossa vida, nós éramos trevas, então nós andávamos como trevas. E nós participávamos das obras das trevas. E nós vivíamos como gente da treva. E o que fosse que a treva quisesse fazer, nós estávamos também sendo conduzidos por ela. E nós não nos preocupávamos em responder diante de Deus pelas nossas ações, por tudo que a gente falava ou pensava acerca da nossa vida de outrora. Nós éramos conduzidos por isso. Diante disso, talvez alguns de nós aqui passou por uma situação em que hoje você sabe que não deveria ter feito, só que antes você não tinha essa luz que tem hoje. Então você fez isso. Vou dar um exemplo, tá bom? Para nós, tá? Digamos que antes de ser cristã, eu vou usar, ou me permita usar Ana Paula, mencionar Ana Paula, né? Antes de ser cristã, então, andávamos conforme o mundo e, de repente, nas desventuras da vida, Ana Paula engravida e não quer a gravidez, e o mundo em trevas pede então que ela aborte, e que ela não vai se sentir mal, é direito dela fazer isso. Ela pode fazer isso. Ela deve fazer isso, porque o corpo é dela, então ela tem autoridade sobre ela. E aí ela vai e decide, então, porque anda conforme as trevas, a abortar. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que o Senhor é contrário a isso. O aborto é um assassinato. E agora que se torna cristão, agora que recebe luz, não pode mais andar como as trevas. E aí se ressente pela vida de outrora, porque era trevas e andava como as trevas, e concordava com as trevas, mas hoje é luz. E como filhos da luz temos que ser diferentes. E aí a gente lamenta por aquilo que a gente realizou quando estávamos andando em trevas. Arrependidos, confessamos o nosso pecado ao Senhor. Misericordiosamente e graciosamente Ele nos perdoa, porque estávamos cegos, sem entendimento, sem luz no mundo, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos conduzidos pelo príncipe da potestade do ar. Como agora andam os filhos da desobediência. Não é? Então,
a gente fazia isso. Mas hoje, agora que fomos iluminados, que é o que o texto diz, né? No verso 8 ele continua: porém agora sois luz no Senhor. E em virtude de ter essa luz entrado em nossa vida, adentrado o nosso ser, libertado a gente da treva, transformado o nosso modo de vida, agora então nós devemos andar como filhos da luz. E é isso que acontece com todos nós. Nós estávamos numa situação e numa condição, e essa condição é o que todo mundo fora Cristo está, nessa mesma condição, em trevas. Nas trevas, e são trevas, e fazem a vontade da carne, dos pensamentos e do diabo, porque o diabo quer fazer isso com eles. E o pecado domina sobre eles também. Só que houve um momento em que Cristo entrou na nossa vida. Ele nos resgatou do império das trevas. O nosso Deus transportou a gente da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ele agora transformou a minha vida e a sua. Somos transformados, louvado seja Deus. Somos agora nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, louvado seja o nome do Senhor. E agora que somos realmente filhos do Altíssimo, ou filhos da luz, nós devemos resplandecer a luz, nós devemos mortificar as obras da carne, nós devemos despojar para trás o velho homem com os seus feitos e nos revestir do novo homem. E esse novo homem tem que produzir frutos, e o texto diz que os filhos da luz, eles andam e vivem pautado em um fruto que consiste em toda bondade, justiça e verdade. Toda bondade, justiça e verdade. Então é assim que a gente deve procurar. Então, irmãos, quem aqui desejaria o mal para o seu próprio filho? Você gostaria disso? Você quer livrar seu filho do mal. Então você deve procurar realmente aquilo que é bom para seu filho, como também para os demais. Quem aqui gostaria de ver realmente alguém que seja todo errado dominar sobre sua vida? Vamos para outro exemplo prático. Visto que fomos iluminados e que Deus agora nos concede discernimento e entendimento, digamos que estamos no trabalho, estamos em uma fábrica, uma indústria. E nessa indústria existem supervisores, pessoas que estão supervisionando e estão comandando sobre nós. Aí houve uma promoção de um dos supervisores e esse supervisor foi encaminhado para outras unidades. Vai sair lá de onde você trabalha, de onde você é funcionário. E aí então surge uma vaga. Nesta vaga então, alguns candidatos são apresentados. E aí tem um candidato que o camarada é ruim. É osso duro de roer. É um camarada que não alisa, que não tem pena e quer pegar pesado. Se ele puder, ele estica você ao máximo do horário possível. Se ele não ameniza se você estiver enfermo ou não, ou se uma situação difícil está passando por sua vida, ele não quer nem saber. Tá bom? Ele não quer nem saber. Já tem outro que entende, tem outro que compreende sua situação, que sabe da dificuldade que você está passando e que pode ali uma vez ou outra conceder um alívio no seu trabalho para que você possa resolver suas dificuldades, aquilo que você está passando. Olhando para esses dois candidatos que são colocados assim, é instituído então um sistema de votação. Em quem você vai votar? Para comandar sobre você e sobre sua equipe, sobre seus colegas de trabalho. É o corrupto, é o autoritário, é o manda-chuva, é aquele que quer explorar você ao máximo, tirar o sangue seu? Ou aquele que é cordato, que lidera com diplomacia e sabe conduzir a equipe para que a equipe toda seja frutífera no seu trabalho?
Nós já temos a resposta. Nós já temos isso. Vamos supor outro caso. Vamos supor que você precisa trabalhar e você tem um filho, uma filha pequena, e você precisa deixar com alguém, certo? E a pessoa que se oferece é um cuidador. Um cuidador. Quando você vai olhar para o histórico dessa pessoa, você descobre que essa pessoa ela foi um estuprador. Foi um bandido, foi preso, né? E etc, etc e tal. Você teria coragem de deixar a sua filha sob os cuidados de uma pessoa dessa? Teria? Vamos supor agora outra situação, tá bom? A situação de que você tem um bom capital de giro dentro da sua casa. R$ 1 bilhão em notas de 200. Naquele colchão grande que você dorme e deita. Sei lá, tá bom? Aí você convida, né, uma pessoa para trabalhar, para fazer a faxina da sua casa. De repente você olhando lá o histórico dessa pessoa, outras pessoas você ligou e agora, rapaz, ela é uma benção, trabalha muito bem, faz a faxina, uma ordem e tal, só que ela tem o costume de roubar algumas coisas. De tirar algumas coisas. Eu notei que sumiram algumas coisas aqui de casa. Você ia colocar essa pessoa para fazer a sua arrumação? Ia? Não. Irmãos, Deus, quando nos iluminou, nos regenerou, nos deu a capacidade de ter discernimento das coisas, para que a gente não venha, irmãos, a sofrer opressões por conta de homens e pessoas malignas que estão no mundo das trevas, conduzidos pelas trevas. O Senhor diz que nós não devemos nos pôr em julgo desigual com ninguém, justamente por causa disso. Tá? Porque nosso pensamento é um, nosso modo de vida é um e o modo deles são outros. Então, como é que a gente vai andar em unidade se nós não refletirmos sobre estas coisas e não fomos iluminados sobre isso e não tivermos convicção de que nós devemos andar na bondade, na justiça e na verdade? Porque isso é que consiste o fruto da luz que está presente nos filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. E agora não é somente isso, irmãos. O texto vai dizer também que a gente deve provar sempre o que é agradável ao Senhor. Essa questão de provar é examinar, é experimentar. Aquilo que é agradável a Deus é o que nós devemos buscar, é o que nós devemos querer para nós, é o que nós devemos vivenciar, pôr em nossa vida e desejar para a comunidade toda, e para a nossa casa, para a nossa família, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, para um filho de Deus, um crente genuíno, ele não pode compactuar nem concordar com coisas contrárias à vontade de Deus, porque isso é ser rebelde a Deus, é ser contra Deus, é ser insubmisso à palavra de Deus. E aí ele fala justamente sobre isso, irmãos. Ele diz assim no verso 11: e não sejais cúmplices ou coparticipantes, ou não comuniqueis, talvez tenha assim na sua palavra, na sua Bíblia, nas obras ou com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Aí olha só o que o texto está dizendo. Ele diz assim: não sejam cúmplices, ou não se comuniquem com as obras das trevas. E ele fala, não é só obras das trevas, é obras infrutíferas das trevas. Significa que não produz nenhum fruto as obras dele. Comunicar, se associar ou ser cúmplice é ser coparticipante. Tá bom? Ser cúmplice é ser coparticipante. Então, se você está com alguém e essa pessoa tenciona matar alguém, e você está só acompanhando, você é cúmplice. Você está ajudando. Você está fazendo com que a coisa aconteça. Você está cooperando com isso.
Veja só, a Bíblia está dando para nós, ordenando para nós, não seja cúmplice das infrutíferas obras das trevas. Não seja cúmplice. Mas não sou eu que vou fazer. Mas se você está apoiando, se você está abalizando, você é cúmplice. E se você é cúmplice, você está indo contra esta verdade. E se você está indo contra essa verdade, você está se rebelando contra Deus. Você está se unindo às trevas e desprezando a luz. Porque a luz diz que você não deve se associar com as obras das trevas. Não deve. Agora eu imagino, irmãos, a tristeza que é para Deus, tá bom? Saber que nós, enquanto igreja do Senhor, estamos nos degladiando sobre um pensamento e outro pensamento. Sabe o que parece? Parece aqueles tempos do profeta Elias, onde o povo de Deus estava, Deus é Deus, Baal é Deus. Baal é Deus, Deus é Deus. Quem é que está com a razão? Quem é melhor, esse ou esse? Aí Deus levanta o seu profeta para mostrar que só o Senhor é Deus. E Deus então chama o profeta, chama a atenção de todos eles, faz um desafio, coloca todos para observar o que vai acontecer. Olha, vamos fazer o seguinte, chama todos os teus 400 profetas de Baal, vamos lá para o Monte Carmelo? Vamos lá para o Monte Carmelo, ou é o Monte Horebe, um destes dois montes, mas era o monte de Deus, tá bom? E vamos lá fazer os sacrifícios, tá? Aí vocês apresentam os sacrifícios, mas não ponham fogo nele. E eu vou montar também o meu altar e vou colocar o meu sacrifício. Nós vamos invocar o nosso Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aí, desde manhã até meio-dia, os profetas ficaram rodeando lá. E eles rodearam e cantavam, e invocavam, Baal, atende a gente, Baal. E Baal não atendia, não veio fogo do céu. E Elias começou então a zombar deles por conta disto. Aí Elias vai preparar o seu sacrifício, restaura o altar com as 12 pedras que representam as tribos de Israel, coloca o sacrifício lá em cima da pedra e ainda pede para colocar água. Porque você sabe que um objeto molhado é difícil pegar fogo. E ele joga água uma vez, joga água de novo, joga a terceira vez, de sorte que o cordeiro fica todo encharcado de água e a volta também, tá bom? No espaço que tinha, a volta do altar também ficou cheio d'água. E aí Elias invoca o nome do Senhor e pede a Deus que atenda a sua oração, e que se o Senhor realmente é Deus, envie do alto fogo e consuma o holocausto. Elias mal termina de orar e o texto diz que desce fogo do céu. Labareda do céu desce. E ali o holocausto todo é lambido assim pelo fogo de Deus. Todo o carneiro e a água em volta, tudo ficou seco. E todo mundo caiu com o rosto de terra, dizendo que só o Senhor é Deus. E aí Deus foi engrandecido nisso, louvado seja o nome do Senhor. E nós hoje estamos num desafio semelhante. Nós estamos diante de um desafio como este. Só que hoje Deus não vai fazer como fez no passado, descer fogo do céu para dizer é isso ou é isso, não. Ele agora nos deixou esta palavra. E por esta palavra Ele está dizendo a nós, não comunique-se, não se associe, não seja cúmplice das obras das trevas. Antes, reprove-as. Aí o que é reprovar, né? Reprovar é não concordar, irmãos. Reprovar é tomar uma decisão e se esforçar para isso e dizer, meu ponto de vista é esse, porque eu acredito na palavra de Deus. E haja o que for, haja o que houver, eu vou é pela palavra. O que conta é a palavra, é os valores da palavra. E é esses valores que eu tenho que lutar.
Esses valores que eu tenho que percorrer e que eu tenho que viver e que eu tenho que desejar para mim, para a minha família, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. São esses os valores que eu tenho que lutar. Os outros todos eu tenho que reprovar. E como é que eu vou então apoiar algo que é contrário a Deus, irmãos? Não posso fazer isso, senão eu estou negando minha fé. Eu estou negando minha fé. E eu não posso negar a minha fé, porque Ele me alcançou, para que eu desse testemunho dEle, e que meu fruto seja algo bom, verdadeiro e justo, como Ele é justo. E eu não devo, irmãos, então me associar, nem compartilhar, nem tampouco ser cúmplice das obras infrutuosas das trevas. Porque eu sou um cristão. E não é porque me diz que eu tenho que ser assim, ou porque fulano, ele é nossa esperança. Não, ele não é nossa esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. E nós temos que andar conforme a palavra de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo e sua palavra. E nós temos que percorrer e andar conforme a palavra. E o desejo de Cristo, quando Ele deu a sua vida por nós, é que nós sejamos um só. Unidos nisso. Sem divergência para isso ou para aquilo. Sem apoiar lado A ou B por causa de alguma afeição desses lados. Não, nós não somos assim. Nós seguimos o que a Escritura diz. E o que a Escritura diz, então eu devo tomar para mim e aplicar na minha vida e desejar isso para os outros também. Porque é a palavra de Deus. É a verdade de Deus. Tá bom? Então, quando o texto diz que eu tenho que reprová-las, então eu tenho que reprová-las. Eu não concordo. E se eu não concordo, eu não apoio. Eu não vou dar o meu aval. Aí você já imaginou, por exemplo, se na nossa cidade tivesse um plebiscito, né? Tivesse um plebiscito, e nesse plebiscito você era indagado sobre: você concorda com o casamento homossexual? Meu voto como cristão, segundo esta palavra, é sim ou não? Está claro para nós. Está claro para nós. Então não nos enganemos. Ou nós somos crentes ou não somos. Ou nós abraçamos os valores de Deus, ou nós não abraçamos os valores de Deus e negamos a nossa fé. Porque é isto que a palavra de Deus está realmente nos exortando. E Ele fala, irmãos, que o que eles fazem, esse pessoal das trevas, o que eles fazem oculto, só referia a vergonha. E você não acha que é vergonhoso mesmo, não? Você imagina uma pessoa aparecer assim, diante de todos, num programa de televisão, ou numa rede social, e etc. e dizer assim: eu fiz um monte de trabalho de macumba para fazer com que todos eles sejam destruídos. Aí você vai apoiar um camarada desse? Isso é vergonhoso para nós. Não é vergonhoso? É vergonhoso nós sabemos que todo o império das trevas está reunido, adorando o falso Deus, o maligno, para combater contra nós, enquanto nós estamos nos degladiando entre nós, e até alguns de nós querendo apoiar as trevas. Isso é absurdo para nós. Isso é vergonhoso para nós. É vergonhoso demais para nós. Mas o texto também diz, e nos exorta, porque o Senhor nos exorta, a sermos despertados. Ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo é a nossa luz. Eu não sou a sua luz. Ninguém é a sua luz. Cristo é a sua luz. E é por Cristo que você deve então se guiar, se basear e tomar as atitudes. Não é por A ou B ou C ou quem quer que seja. É por Cristo, porque Ele que é a verdadeira luz. E nós, como filhos da luz, devemos andar
na luz de Cristo. E aí ele pede que a gente examine nós mesmos. No verso 15, no verso 15 ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, irmãos, como ele exorta, Paulo exorta a igreja: vocês olhem prudentemente como vocês andam, não como nécios. Nécio é alguém que não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem sobriedade, não tem sensatez. Não ande assim. Seja sábio, porque crer também é pensar. Tá bom? Crer também é pensar, e ele pede que a gente seja sábio. E ele diz mais: remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, muitos de nós que estamos na igreja, e a nossa vida é assim: você vem para a igreja, participa do que a igreja tem, volta para casa, tem o seu ambiente de casa, vai para o trabalho, você faz o seu trabalho, volta para casa. Outros têm escola, universidade, estuda, volta para casa, vem para a igreja, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, vai para o estudo, volta para casa, e só. Tá bom? Aí nós não estamos assim no mundo, nem em ambientes do mundo, salvo alguns aqui nas escolas que já contemplam o mal dentro delas, não é? Porque você vê a influência que estão causando sobre o seu filho, e às vezes até o filho, ele mascara isso, ele esconde isso de você, mas o coração dele já está contaminado com as obras das trevas. E aí você vê, tá bom? Absurdos acontecendo. Coisas que talvez muitos de nós não experimentamos. Talvez porque nossos filhos já cresceram, outros já casaram, já são uma família constituída e etc e tal. Alguns não têm mais filhos e etc. Então não contemplam isso. Mas é absurdo o que está acontecendo com os adolescentes nas escolas. Bom, é absurdo. Vou relatar algumas coisas para vocês. Em termos de homossexualidade, já está escancarado. Tá bom? Meninas estão se apaixonando por meninas e estão dizendo que vão morrer por elas e etc. Está tudo errado, isso é obra das trevas. Os meninos também deixaram de ser homem e agora são mulher. E estão se apaixonando por outros meninos também e querem viver desse jeito. Também é trevas. Alguns estão escondendo esse comportamento dos pais. Só mais tarde é que os pais vão começar a perceber que estas coisas estão acontecendo. Eles estão se comunicando. E olha que eles são espertos, tá bom? Não é só pelo WhatsApp, não. Tem outros tipos de programas e outros canais que eles se comunicam. E você fica vendado os olhos e não sabe nem o que está acontecendo. Aí acontece de eles estarem espalhando fotos sensuais, vídeos sensuais entre eles. Eles vão para os banheiros, lá eles fazem as coisas, filma, grava e posta. Mostra para o outro e para o outro e você nem sabe, nem sonha que isso acontece. Mas acontece. Tá bom? Eles estão tão mergulhados nas trevas desta sensualidade, dessa imoralidade acerca do sexo, tá bom? Que eles sabem que tem que permanecer virgem. As meninas sabem. Então, o que é que eles estão fazendo agora? Estão fazendo outros tipos de sexo. Eles estão fazendo sexo oral, porque não tira a virgindade. Estão fazendo anal, porque não tira a virgindade. Estão fazendo outras coisas, mas não tocam naquilo, porque o pai e a mãe sabem que se perder aquilo, o negócio é grave. Irmãos, eu cheguei a entender um adolescente que estava perturbada, porque o namorado dela queria isso, e fez com ela, não tirando a virgindade dela, mas fez por trás.
Tamanho foi o estrago na mente desta adolescente, que ela não conseguia dormir, tremendo, por conta desta obra maligna que está acontecendo. Aí você imagina, irmãos, nós temos um sistema educacional que coopera para isso. Você imagina termos apoio das autoridades para que isso continue perdurando. Você imagina, irmãos, que seu filho pode ser acometido disso. Você imagina que talvez o neto seu possa ser acometido disso. Nós não estamos isentos disso não, porque existem casos, aqui mesmo, nessa cidade de Campina Grande, houve um caso de um irmão, de uma igreja presbiteriana, ele era presbítero da igreja, sua esposa também, seus filhos estavam lá, e aí então começaram os dois a namorar, só que os dois eram homossexuais. Sabe o que eles fizeram? A menina combinou com o irmão de apresentar para o pai o namorado dele como sendo namorada dela. E a namorada dela como sendo namorado dele. Enganando os pais. Enganando os pais. E aí então eles iam para a casa dos pais, estavam lá, e aí eles ficavam como se fosse homem e mulher, ou mulher, e os pais tudo na bênção. Só que aí quando os pais tinham que sair, que eles ficavam em casa, trocava. Irmãos, quando os pais descobriram, eles não suportaram isso. O homem queria tirar a vida. Porque é a pior tristeza para um pai de família contemplar isso no seu lar. Então nós devemos estar percebidos, irmãos, que os dias são maus. E que o inimigo não está para brincadeira. E que a treva está aí querendo destruir a humanidade. Porque ele odeia o ser humano. E eu e você somos aqueles que temos que impedir o avanço das trevas. Nós somos a igreja do Senhor que temos que resistir, que essas portas do inferno não podem prevalecer. Nós somos a luz do mundo, irmãos. E como é que a luz do mundo pode se associar com as trevas, irmãos? Vede prudentemente como andais, porque os dias são maus, irmãos. E hoje nós temos que levantar a nossa bandeira. Nós temos que realmente proclamar a verdade do Evangelho. Temos que anunciar realmente a ira de Deus contra toda impiedade, irmãos. Se nós nos calarmos, então nós vamos realmente ser assolados pelas trevas. Mas precisamos abrir a nossa boca e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e assumir os nossos valores sem ter medo de nenhuma perseguição. A perseguição virá, mas o Senhor diz que nós seremos bem-aventurados. Então nós temos que assumir a nossa postura. E você precisa tomar posição em relação a isso. Você precisa ser um crente de verdade, dar testemunho da verdade que há no seu coração, porque Ele já transformou você. E aí ele diz mais, irmãos, ele fala que por esta razão você não deve se tornar insensato. Que razão? A razão que os dias são maus. Nós estamos em um combate, irmãos, é uma batalha ferrenha, e você é um soldado de Cristo. Não se esconda, fale. Outro dia eu estava conversando com os adolescentes acerca disso, e eu disse, vocês precisam falar nas escolas. Vocês precisam dizer para aquele adolescente que quer ser homossexual que aquilo é pecado. Mas e se ele brigar, etc? Não, fale para ele que Deus não se agrada disso. Diga que Deus não se agrada, de que é pecado. Você fale que Deus abomina isso. Porque se você não falar, ele vai continuar enganado nas trevas. Mas por sua palavra ele pode ser liberto. E ele pode ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, porque nós somos chamados para pregar o Evangelho que liberta os cativos de sua prisão. E nós não podemos, irmãos, estar como se amordaçados, estamos com medo. Cristo não nos deu o espírito de medo, de temor, mas de moderação e de poder. É algo que eu estou meio brabo aqui com vocês esta noite, mas seja com mansidão a exposição da razão da nossa fé, porque não é por força e violência,
É pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, quando quer falar, ele fala uma sentença e tudo se transforma. Basta você estar sensível para isso, apenas isso. Então ele diz, por essa razão, não se torne insensato, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez, ele torna todas as coisas centradas em Cristo. Não é a minha vontade como pastor, é a vontade de Cristo. E eu já falei para vocês outras vezes aqui, se um dia eu vier aqui, a este púlpito, ensinar algo que seja contrário a esta palavra, não deem ouvidos, ouçam a palavra, porque ela é a verdade de Deus para nós. É a nossa regra de fé e prática. Então veja como você está andando, tá bom? E procure compreender qual é a vontade do Senhor. Veja qual é a vontade de Deus. Se é essa promiscuidade toda, se é essa corrupção toda, se é essa malignidade toda espalhada por todos os lugares, ou se é bondade, justiça e verdade. Olhe para isso. E não seja cúmplice das infrutíferas obras das trevas. Antes, reprove-as. Seja contrário a elas. Porque é isso que diz a palavra do Senhor para nós. Amém? Que o bom Deus possa clarear isso em nossas mentes. E que nós não andemos cocheando entre dois pensamentos. Mas que possamos procurar qual seja a vontade do Senhor. Para a minha vida, para a família, para a minha cidade, meu estado, meu país. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, eu te louvo, Senhor, e bendigo o teu santo nome, pois tu és o Deus, ó Deus, que traz luz aos nossos corações e nos ensina, Senhor, o modo pelo qual nós devemos andar, visto, Senhor, que somos o teu povo, somos o povo que o Senhor salvou para si, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, eu te peço que o Senhor ilumine cada um dos meus irmãos que aqui estão, e que diante, ó Deus, daquilo que expuseste para nós, Senhor, possamos aprender a escolher o lado do Senhor. Pai Santo, que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, dirimir toda e qualquer controvérsia em nosso meio. E o Senhor nos una, Senhor, como um só povo diante de Ti, pois somos o povo do Senhor. E que o Senhor nos conduza, Pai, a fazer o que é certo diante de Ti, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. E afasta de nós, ó Deus, todas as trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.